Graça e paz. Bem, chegamos hoje à nossa terceira aula da matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, meus queridos, nós iremos abordar o tópico 4.3 da nossa apostila, que fala sobre os nomes do Espírito Santo. E veremos, conforme eu já adiantei, que os nomes pelos quais o Espírito Santo é chamado nas Sagradas Escrituras revelam muito sobre a sua natureza e revelam que ele é Deus, conforme nós lemos aqui na nossa introdução. Os nomes do Espírito Santo registrados nas Sagradas Escrituras revelam sua plena divindade. Hoje, portanto, nós estudaremos os nomes do Espírito Santo, lembrando que na aula passada nós introduzimos o assunto sobre a divindade do Espírito Santo, falando aqui sobre um breve comentário sobre a sua divindade, e o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Nós vimos que foi uma matéria bastante complexa. A aula de hoje será bem mais simples, porém não menos importante. E na próxima aula nós encerraremos o capítulo sobre a divindade do Espírito Santo, tratando dos seus atributos, dos seus atos divinos ou dos seus cargos divinos, né? E de algumas associações do Espírito Santo com as demais pessoas da Trindade, ou seja, com o Pai e com o Filho. Iniciemos, portanto, o estudo dos nomes do Espírito Santo, tendo em mente que os nomes na Bíblia, meus queridos, os nomes ou o estudo dos nomes, melhor dizendo, é de fundamental importância para a compreensão de alguns fatores bíblicos. Pois nos tempos bíblicos, diferentemente dos dias atuais, os nomes eram carregados de significado, né? De forma que os nomes dos personagens bíblicos carregavam não só características pessoais, mas também traços do caráter e da personalidade dos seus portadores. Tanto é que, falando sobre a importância dos nomes no contexto bíblico, o meu querido amigo, o homem de Deus, o pastor Elias Soares de Moraes, que é um amigo pessoal meu, ele afirma em seu ótimo dicionário etimológico de nomes bíblicos que nos tempos bíblicos a importância ou o valor dos nomes próprios está diretamente associado àquilo que eles representam. O nome trazia a realidade condizente com o seu portador. Para os antigos, portanto, o nome não só designava uma pessoa ou coisa, ele representava de certa maneira algum traço do caráter, da personalidade e até mesmo algum atributo do seu portador. Então nós notamos, portanto, aqui que nos tempos bíblicos não só se dava nome aos filhos, não se dava realmente nome aos filhos como nós damos hoje, né? Sem saber o significado. Pois o nome nos tempos bíblicos ele era, vamos dizer assim, a marca da pessoa. Esse fato é de grande importância no estudo dos nomes do Espírito Santo, pois reforça ainda mais o conceito da sua divindade, uma vez que a Bíblia lhe atribui nomes divinos, dignos somente de serem atribuídos ao ser de Deus. Nesse sentido, o teólogo pentecostal Stanley Horton assevera que, na sociedade dos dias atuais, os nomes pessoais não têm a mesma relevância que os nomes da literatura bíblica. Uma vez que hoje os pais dão nomes, às crianças sem pensar no significado. Não obstante, os nomes e títulos do Espírito Santo nos revelam uma coisa a respeito, nos revelam muita coisa a respeito de quem é Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, amados, só fazendo um adendo aqui, o estudo dos nomes que nós estamos empreendendo aqui é um estudo bíblico, tá? Não tem nada a ver com a heresia da teologia da bênção e da maldição dos nomes, né? Que nós vemos aí que tem um pastor batista bastante conhecido aqui no Brasil, que infelizmente escreveu um livro aí que é uma grande aberração,
que fala das maldições dos nomes, né? E causou grande confusão no meio cristão. Muitas pessoas se achavam amaldiçoadas, entendeu? Causou muito mal esse livro aí. Não vou citar o nome do pastor aqui por questão de ética, mas eu quero fazer esse adendo, que o estudo dos nomes que nós empreendemos aqui não tem nada a ver com essa aberração, tá? Com essa aberração teológica aí que diz que tal nome é amaldiçoado, não pode dar, e a pessoa tem aquele nome e fica carregando um peso. Não tem nada a ver, amado e amada de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo é mais do que suficiente, foi mais do que suficiente para libertar-nos de toda maldição. Ou seja, toda a sentença que era contra nós foi cravada na cruz, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém? Voltando ao nosso estudo aqui, então, em outras palavras, os nomes bíblicos do Espírito Santo por si só revelam muito acerca dos seus atributos, do seu caráter, da sua personalidade e principalmente acerca da sua divindade. Sendo assim, agora vamos analisar brevemente alguns dos nomes pelos quais o Espírito Santo é mencionado nas Sagradas Escrituras. Comecemos abordando os nomes do Espírito Santo que descrevem a sua relação com a sua própria pessoa. E o primeiro nome que nós vamos abordar aqui é o Espírito, que é um dos nomes atribuídos na Bíblia ao Espírito Santo. O texto de 1 aos Coríntios 2,10 diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O texto deixa bem claro, meus queridos, que tem coisas que só Deus pode fazer consigo mesmo. Por exemplo, só Deus pode se auto-revelar, ou seja, só Ele pode revelar a si próprio, só Ele pode se revelar ao homem. Outra coisa que só Deus pode fazer foi o que Ele fez na encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus pode abrir mão temporariamente do uso dos seus atributos, tomar forma humana, se fazer servo, como o fez na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua encarnação, ou seja, no seu nascimento como homem. Do mesmo modo, só Deus pode sondar a si mesmo, conforme o nome O Espírito revela aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O nome O Espírito, quando referido ao Espírito Santo, é traduzido em nossas Bíblias com letra maiúscula. Este nome tanto descreve a natureza espiritual do Espírito Santo, como também revela a sua divindade, pois Deus é Espírito e o Espírito Santo é Deus. O texto mostra que só o Espírito Santo pode sondar o ser de Deus, e só ele pode revelar Deus no coração humano. Portanto, o nome O Espírito revela a natureza espiritual e divina do Espírito Santo. Isto, amados, é muito claro nas Sagradas Escrituras. Vamos a outro nome aqui, o Espírito Santo. Este é o nome mais conhecido da terceira pessoa da Trindade. Note que quando eu escrevo terceira pessoa da Trindade, o terceira eu sempre coloco entre aspas, porque conforme nós vimos na aula passada, eles são as três pessoas da divindade são plenamente iguais em essência, atributo e divindade, mas são distintas como pessoas, distintas sim, mas não separados, ok? Então, vamos aqui ao texto de Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Bem, queridos, os teólogos batista Williams Evans e Maxwell Coder,
Eles afirmam que esta passagem representa o elevadíssimo caráter moral do espírito em contraste com a maldade inerente do ser humano. Por outro lado, por ser santo em si mesmo, é o Espírito Santo quem transforma os homens comuns em crentes e imediatamente começa a produzir neles o quê? A santificação. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, ele é chamado de Espírito de santificação. Isso devido ao fato de manifestar-se contra tudo o que é abominável e pecaminoso. O nome Espírito Santo indica que o Espírito de Deus é santo em si mesmo. E por ser santo em si mesmo e também por habitar em nós, ele requer de nós santificação constante. Amém? Então, amados, vamos aqui a outro nome do Espírito Santo. O Espírito Eterno. É outro nome pelo qual o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é chamado nas Sagradas Escrituras. O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O Espírito Santo é o Espírito Eterno, conforme nós vemos no texto. E a eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Ou seja, é uma característica que Deus ele não compartilha com nenhuma de suas criaturas. Portanto, é uma característica peculiar da divindade. Só Deus é eterno no sentido restrito do termo. Ou seja, nós tivemos um início. Os anjos também tiveram um início. Houve um dia em que nós fomos criados. Houve uma época em que os anjos foram criados. Mas Deus não, amado. Ele não tem início e também não tem fim. Ele é eterno. E se só Deus é eterno, e se o Espírito Santo é eterno, logo o Espírito Santo é Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Portanto, à luz da Bíblia é impossível argumentar contra a divindade do Espírito Santo. Quando chegarmos à nossa aula de número 6, que fala da obra do Espírito Santo em relação ao Senhor Jesus, em relação ao Messias, então nós veremos por este texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que aparece aqui na tela, que foi o Espírito Santo quem conduziu o Senhor Jesus para a cruz. Ou seja, foi por meio do Espírito Eterno que o Senhor Jesus ofereceu um sacrifício igualmente eterno, proporcionando-nos com isso uma vida também eterna. Louvado seja Deus! Então vamos agora para outra categoria dos nomes do Espírito Santo. Vamos estudar agora os nomes do Espírito Santo que revelam a sua relação com Deus, o Pai. Nada mais claro, meus queridos, do que o nome Espírito de Deus para expressar a clara relação entre o Espírito Santo e o Pai. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao comentar aqui acerca do nome Espírito de Deus, a apostila do curso de teologia da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, afirma que com esses dois nomes, Espírito e Deus, as Sagradas Escrituras revelam quem ele é e a sua natureza. O primeiro nome, Espírito, identifica a sua natureza, e o segundo nome, que é Deus, revela a sua divindade. Ele também é conhecido na Bíblia como o Espírito do Senhor Jeová, ou simplesmente o Espírito do Senhor. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura
da prisão aos presos. Portanto, não se escandalize, amado e amada de Deus, com o que eu vou dizer agora. O nome de Deus não é Jeová. Como assim não é Jeová? Jeová, meus queridos, é o nome pelo qual nós o chamamos, ou o nome que nós escolhemos, né, devido aos tradutores. Né? Os tradutores escolheram esse nome para traduzir o tetragrama, que é um nome impronunciável. No entanto, quando o chamamos de Jeová, eles logicamente que nos entende. E eu não creio, não vejo problema algum nisso, entendeu? O que nós não podemos fazer é formular teologias em cima de nomes, idiomas, letras, como fazem muitas seitas, como as testemunhas de Jeová, testemunhas de Yehoshua, entre outras seitas perniciosas que andam por aí atacando cristãos e arrebanhando inclusive novos convertidos por falta de uma estrutura, né, de falta de uma firmeza e por negligência nossa em discipular corretamente e em defender a fé como deveríamos defender e não defendemos. Quando eu digo nós, eu digo a igreja como um todo. Amém? Não estou falando nada pessoal. Na verdade, ninguém sabe o nome de Deus. O nome Jesus, né? O Senhor Jesus, aliás, nos ensinou a chamá-lo como? De Pai. Quando ele diz, né, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então o próprio Senhor Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Então não dá para ficar criando teologia em cima de nome, ok? Portanto, quando você encontrar no Antigo Testamento o nome Espírito do Senhor, Espírito de Jeová ou Yahvé, né, saiba que é uma tradução do nome Ruach Adonai, né? No caso eu estou substituindo o tetragrama, são 4 letras hebraicas, né? Yod, Rei, Vav, Rei, né? Que é um nome impronunciável, é um nome tão sagrado que os judeus perderam a pronúncia, para vocês terem ideia. Então ninguém sabe qual é o nome de Deus. Usaram, lógico, as vogais massoréticas e substituíram, colocaram as vogais massoréticas do nome Adonai no tetragrama e acabou saindo Yahvé, Jeová, que não é o nome correto de Deus, ok? Isso é mais um dado para vocês entenderem. O que importa aqui é que ele, o Espírito Santo, é o Espírito de Jeová, ou o Espírito do Senhor, que nós traduzimos o tetragrama normalmente com todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento para Senhor, ok? Que é o que substituem aí por Jeová. O Espírito Santo também é chamado nas Sagradas Escrituras de o Espírito do Deus vivo. O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, aqui na versão NVI, diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com quem? Com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Louvado seja Deus. O Espírito do Deus vivo. Este nome por si só já mostra que, em contraste com os falsos deuses feitos de pau, de pedra, de barro, de gesso, de plástico, seja de que material for, né? E também em contraste com muitos defuntos que ao longo da história da igreja foram endeusados pelo falso cristianismo chamado catolicismo romano, né? Em contraste com tudo isso, o nosso Deus é vivo. Por isso, o seu Espírito é chamado na Bíblia de o Espírito de Deus vivo, o Espírito do Deus vivo. Louvado seja Deus. Afinal, nós também, amado e amada de Deus, somos cartas vivas de Deus. Nós somos cartas vivas do Deus vivo, conforme o contexto desse texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, né? Que diz que nós somos cartas lidas por todos os homens, ou seja,
Deus fala por meio do nosso testemunho e da nossa conduta devida, pois nós não somos cartas comuns, nós somos cartas vivas de Deus, nós somos cartas vivas do Deus vivo, também somos cartas escritas pelo Espírito Santo, nós não somos cartas escritas por tinta comum, nós somos cartas escritas com o Espírito do Deus vivo, que emana vida por meio das nossas vidas e das nossas palavras, e alcançam muitas vidas. Quando você abre a tua boca para falar do Evangelho, você não tem noção do que Deus faz por intermédio das tuas palavras, a forma que Ele age nos corações. Por isso, não se intimide, amado e amada de Deus. Abra a tua boca e pregue o Evangelho, porque o Espírito do Deus vivo habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, portanto, aqui, amado e amada de Deus, a outra classificação dos nomes do Espírito Santo. Vamos falar agora dos nomes do Espírito Santo que revelam a sua relação com Jesus Cristo, o Filho de Deus e Deus o Filho. Glória a Deus. O Espírito Santo também é chamado na Bíblia de Espírito de Cristo. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Notamos aqui que no mesmo versículo o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e também de Espírito de Cristo. Isso mostra duas verdades bíblicas evidentes e incontestáveis, meus queridos. A primeira verdade aqui: o mesmo Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. É importante ressaltar isso aqui, por quê? Porque houve grande confusão teológica na história da igreja, causou divisões entre igreja, dentro da igreja, por conta de uma discussão. O Espírito Santo procede do Pai ou do Filho? À luz das Sagradas Escrituras, o estudo sistemático nos revela que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. E a segunda verdade é esta: tal como o Pai, tanto o Filho como o Espírito Santo são plenamente divinos. Há outros 3 nomes na apostila, meus queridos, que abordam aqui ou demonstram a relação do Espírito Santo com o Filho de Deus, que eu optei aqui por cortar nesta aula por questão de tempo, mas vocês leiam, tá? Porque é importante. Amém? Vamos a outra classificação dos nomes do Espírito Santo que revelam a sua relação agora com os homens, tá? Agora a sua relação conosco e com a humanidade em geral. Então, esses são os nomes do Espírito Santo que mais nos interessam. Por quê? Porque também concernem ao seu relacionamento conosco. São nomes mais aplicados à nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar aqui falando novamente do nome Espírito Santo. Claro que eu já falei deste nome, do Espírito Santo, quando me referi aos nomes do Espírito que descrevem a sua relação com a sua própria pessoa. Agora vamos ver também que esse mesmo nome também descreve a sua relação conosco, com os homens, né? Amém? Então vamos ler aqui outro texto aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo, este é o nome mais conhecido e também mais usado na atualidade para designar a terceira pessoa da triunidade de Deus, ou da Trindade. É um nome que didaticamente demonstra a sua relação com Deus, pois só Deus é santo no sentido restrito do termo.
Entretanto, meus queridos, eu optei em colocar este nome também como demonstração da relação do Espírito Santo com o homem, porque após operar em nós o novo nascimento, a sua obra principal em nós é a nossa santificação. Porque o Espírito Santo é o Espírito que santifica. Segundo o teólogo pentecostal Meyer Pearman, há duas razões pelas quais necessitamos de um Salvador, meus queridos. A primeira razão aqui é para fazer alguma coisa por nós. Essa primeira razão por nós, o Senhor Jesus satisfez inteiramente ao morrer em nosso lugar e em nosso favor. E a segunda razão aqui é para fazer alguma coisa em nós. Ou seja, a segunda razão, que é em nós, é que pelo Espírito Santo o Senhor Jesus habita em nós, transmitindo à nossa alma a sua vida divina. Olha que frase maravilhosa, né? Então o Espírito de Deus é santo. E é Ele quem santifica o cristão. O Espírito Santo, meus queridos, também é chamado aqui outro nome, né, de Espírito da Graça. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, diz: De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Vocês percebem por esse versículo quão grave é rejeitar o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é chamado o Espírito da graça. Você percebe quão grave é essa rejeição, meus queridos? O texto é realmente pesado. Segundo Coder e Evans, que são também teólogos batistas, ou Evans e Coder, né, segundo a ordem que está aqui, na qualidade de executivo da Trindade, o Espírito confere graça. Portanto, resistir ao Espírito é excluir toda a esperança de salvação. Resistir ao seu apelo é insultar a Trindade. Por isso é que o castigo mencionado aqui é tão horrível. Olha que palavra pesada, né? Então, meus queridos, o teólogo pentecostal aqui, que é o Meyer Pearman, desta forma ele diz aqui: aquele que trata com desdém o Espírito da graça afasta o único que pode tocar ou comover o coração, e assim separa a si mesmo da misericórdia de Deus. Então a gente vê que realmente o fato da gente anunciar o Evangelho e as pessoas zombarem, as pessoas rejeitarem, eles não têm noção do peso que isso traz, do tamanho da condenação que tem adiante caso a pessoa morra numa situação dessa, sem Cristo. Realmente é algo assim que preocupa. Portanto, deve arder no nosso coração o desejo de anunciar o Evangelho. A Bíblia também chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. O texto de João, capítulo 15, versículo 26 diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui o Meyer Pearman, ele diz que do mesmo modo que o Filho veio revelar o Pai, o Espírito também veio revelar o Filho. Sendo assim, como intérprete de Jesus Cristo, o Espírito Santo não oferece uma nova e diferente revelação, mas ele abre a mente dos homens para que percebam o mais profundo significado da vida e das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a mais profunda verdade. O próprio Cristo é a mais profunda verdade. Com isso, meus queridos, à luz da Bíblia, entende-se que o Espírito da Verdade veio para revelar a verdade que é Jesus Cristo e fixá-la no coração daqueles que o ouvem
e que nele creem. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E ele fixa a mesma verdade. Pode ver que o próprio Senhor Jesus diz, né, que o Espírito vos fará lembrar toda a verdade. Ou seja, a verdade que já está no teu coração, a verdade que você já leu, que você já ouviu. Não é algo novo que ele revela. Ele revela Jesus Cristo no nosso coração e revela também as palavras de Jesus Cristo, mesmo as palavras escritas, ele nos traz à mente, mesmo aquilo que nós já lemos, que nós já ouvimos. Por isso é importante e muito importante esse estudo da palavra de Deus que nós fazemos, porque o Espírito Santo, neste exato momento, está cravando verdades fundamentais em nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Outro nome do Espírito Santo aqui. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo também como o Espírito de vida. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amado e amada de Deus, é a pessoa divina do Espírito Santo quem dá ao crente uma vida nova e eterna a partir do novo nascimento, pois o Espírito de vida, por meio do novo nascimento, vivifica aquele que estava morto em delitos e pecados, substituindo assim aquela lei antiga, aquela lei reinante do pecado e da morte pela lei da vida, conforme nos mostra o texto. Essa é uma parte importante, né? Nós vemos aqui o Espírito Santo agindo na salvação do homem, agindo na nossa renovação como crentes, nos revivificando, amados e amadas de Deus. O Espírito Santo nos mantém vivos espiritualmente. E sobre uma perspectiva mais ampla aqui, Meyer Pearman afirma ainda que o Espírito de vida é aquela pessoa da Trindade cujo ofício especial é a criação e a preservação da vida, tanto a vida material, aliás, a vida natural, né, como a vida espiritual. Ou seja, ele preserva a vida natural, a vida dos seres vivos, a vida do planeta, a vida de tudo quanto Deus criou, e a vida espiritual, que é o nosso novo, que nós obtemos após o nosso novo nascimento, que estávamos mortos em delitos e pecados, conforme afirma Efésios 2:1, e fomos revivificados, fomos vivificados, nascemos de novo com um lavar regenerador do Espírito Santo, conforme afirma o texto de Tito capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o Espírito Santo não só dá vida espiritual ao crente, mas também na qualidade de criador e mantenedor do universo, junto com o Pai e com o Filho. Ele cria e preserva a vida natural do universo criado. Louvado seja Deus! O Espírito Santo também é chamado nas Sagradas Escrituras de o Espírito Santo da promessa, conforme nos revela aqui o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz: em quem também estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus! O Espírito Santo, meus queridos, é o cumprimento da promessa do outro Consolador que o Senhor Jesus havia feito. De acordo com Evans e Coder, na qualidade de Espírito prometido pelo Senhor Jesus, é Ele quem confirma e sela o crente, e assim lhe assegura que todas as promessas que lhe são feitas serão totalmente cumpridas. Deus tem muitas promessas na nossa vida, amado e amada de Deus, e é o Espírito Santo quem vela pelo cumprimento dessas promessas. O texto fala também do selo do Espírito. Na aula 5 nós estudaremos sobre os símbolos do Espírito Santo e trataremos também da questão do selo do Espírito. Afinal, o que é o selo do Espírito, meus queridos? O que significa ser selado com o Espírito Santo? É o que nós veremos na nossa aula de número 5, a próxima aula.
O Espírito Santo também é o Espírito da glória de Deus. É outro nome pelo qual o Espírito Santo é chamado nas Sagradas Escrituras. Vejamos aqui o texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, que diz: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo os teólogos Batista, Evans e Coder, glória, conforme usado nas Escrituras, também significa caráter. O Espírito Santo é aquele que produz um caráter semelhante ao de Deus no crente. É Ele que nos molda segundo o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso também faz parte do nosso processo de santificação. Nesse contexto, continuando aqui agora com outro texto aqui da apostila da FTB, nesse contexto, glória não se refere, portanto, a um simples resplendor, a um brilho, fama, celebridade, renome, reputação, coisas típicas da raça humana, coisas que muitos têm buscado por aí, né? Jesus considerou seu sofrimento na crucificação como um momento de quê? O momento da crucificação, momento de glória, amado e amada de Deus. Então nós somos também privilegiados quando nós sofremos também por amor a Cristo. Nem sempre aquilo que parece derrota ou vitória aos olhos do homem natural o é aos olhos de Deus. Por exemplo, a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela soou como uma grande derrota aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, aos olhos daqueles algozes do Senhor Jesus, dos inimigos da cruz de Cristo, mas aos olhos de Deus não, meus queridos, pois espiritualmente a crucificação foi a maior de todas as vitórias já conquistadas. Da mesma forma, a nossa vitória e nossa glória, né, ela está em levarmos o quê? A nossa cruz. Amado e amada de Deus, saiba que mesmo diante das perseguições e humilhações a que você é exposto nessa terra, o Espírito da glória de Deus repousa sobre você e habita em você. Amém. Louvado seja Deus. Você foi criado e criada para a glória de Deus. Portanto, tudo, absolutamente tudo o que você é e tudo o que você faz, o que você passa também nessa terra, tudo, absolutamente tudo em você e que concerne a sua vida deve glorificar a Deus. O Espírito da glória de Deus é aquele Espírito, amado e amada de Deus, que passa tudo o que você passa e passa tudo junto com você e te dá forças para glorificar a Deus em tudo, em toda e qualquer situação, quer na aflição, quer na paz, quer na necessidade, quer na falta, quer na fartura. Deus está com você, o Espírito da glória de Deus está com você em cada minuto da tua vida, em cada pormenor da tua vida. Guarda isso no teu coração, amado e amada de Deus. Glória a Deus. Outro nome pelo qual o Espírito Santo é chamado nas Escrituras é Espírito Purificador. Porque o Espírito Santo é fogo ardente, amado e amada de Deus. Ele é o Espírito Purificador. Isaías capítulo 4, versículo 4. O texto bíblico diz: Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Louvado seja Deus. Vamos a mais aqui um parecer aqui de Evans e Coder. Eles dizem aqui: esta purificação é feita com o sopro do Espírito purificador. Falando desse texto que nós lemos, ele diz que aqui está o caráter do Espírito que sonda, ilumina, refina, consome as impurezas.
Ele queima as impurezas em nossa vida quando entra e toma posse dela. Louvado seja Deus. À luz dos ensinamentos bíblicos, todo estudioso cristão, amado e amada de Deus, entende que o homem só pode ter comunhão com Deus após a limpeza que é o próprio Espírito Santo quem efetua na sua vida. Pois Deus é santo e Ele exige de nós a santificação. Louvado seja Deus. Outro nome pelo qual o Espírito Santo é chamado nas Sagradas Escrituras é Espírito de adoção. O texto de Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Glória a Deus. É pelo espírito de adoção que nós nos tornamos família de Deus. E podemos assim chamá-lo de Pai. E não somente de pai, meus queridos, mas também de pai, paizinho, papaizinho, papai, conforme o texto demonstra, porque a palavra Abba significa isso, papai, papaizinho, é um termo mais íntimo para chamar o pai. Então, quando diz Abba Pai, é justamente isso. De acordo com Meyer Pirma, quando alguém é salvo, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus, pois ele é adotado na família divina, mas também recebe dentro da sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. Por isso a palavra de Deus diz, meus queridos, no versículo seguinte a este, que é o próprio Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também é o Consolador. E o termo grego para Consolador é Parácletos, que significa literalmente aquele que está ao lado de. O texto de João, capítulo 8, versículo 16 e versículo 26 diz assim, o Senhor Jesus falando aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Antes da sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quando ele retornasse ao céu, ele rogaria ao Pai para que lhes enviasse outro Consolador, aquele Consolador, o Parácletos, que é entendido pelos estudiosos cristãos, especialistas na língua grega como o ajudante, o intercessor, o advogado, o consolador, o defensor, ou seja, aquele que está constantemente ao teu lado. Não importa a situação, não importa a circunstância. Meus queridos, grandes autores corroboram entre si no tocante ao significado do termo grego parácletos. Portanto, para encerrarmos a aula de hoje, vou expor aqui 3 breves comentários para a nossa reflexão. O primeiro aqui é de Taylor, que é uma das maiores autoridades na língua grega que já nasceu nessa terra. Ele diz aqui que a única ideia adequada para o termo parácletos é a de advogado, patrono, um que apela, argumenta, convence numa grande controvérsia, que tanto fortalece como defende, vencendo ataques formidáveis. Olha o que o Espírito Santo faz por você. Outro depoimento de outro autor aqui, que é o meu querido amigo, pastor Elias Soares. Ele diz aqui: o Espírito Santo é aquele que é chamado para estar ao lado e ajudar. Então está aqui no
Dicionário etimológico de nomes bíblicos. Eu aconselho a vocês que comprem, amados, os livros do pastor Elias, não por ele ser meu amigo, mas por ele ser um grande homem de Deus. Ele tem uma série de livros chamados Perguntas Difíceis de Responder, que é algo maravilhoso. Vale a pena comprar, amados. Vale a pena. Outro depoimento aqui acerca do termo Paráclitos é do meu querido, amado pastor Ernesto Nini. Ele diz aqui que o termo Paráclitos passou a significar alguém que vem para ajudar em tempo de provação ou de grande necessidade. Ou seja, em tempo de apertura e tristeza, o Espírito Santo vem para o lado para tornar Jesus real em nossa experiência e para nos pilotar com segurança através da tempestade. Louvado seja Deus! Pastor Ernesto Nini é homem de Deus, amado e amada de Deus. Grande instrumento. Enquanto ele esteve aqui, Deus usou grandemente e vai continuar usando por meio das obras que ele deixou, por meio do grande legado. Olha o que o Espírito Santo faz por nós, amados. Ele vem para nos ajudar nos tempos de apertura. E é Ele quem nos pilota, nos dirige, nos guia através de tempestade. Você pode estar na maior tempestade que for, mas o cristão sempre vai ter aquela paz no coração. Porque o Espírito Santo é quem está no comando do barco. Aleluia! Então, concluindo a nossa aula de hoje, podemos dizer que todos os nomes bíblicos do Espírito Santo revelam seus atributos, caráter, personalidade e principalmente a sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então na próxima aula nós encerraremos o assunto da divindade do Espírito Santo. Então nós vamos abordar na próxima aula os atributos do Espírito Santo, que é um assunto que está nos tópicos 4.4 e 4.5 da nossa apostila e, respectivamente, da nossa aula texto. Fica, portanto, o nosso conselho de sempre para que você acompanhe a leitura e o estudo sistemático das Sagradas Escrituras com a Bíblia na mão e esses tópicos que serão tratados na próxima aula estarão nas páginas 28 até a página 32 da apostila e na nossa aula texto, ok? Então que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a tua vida. Fique na paz de Cristo e até a próxima aula. Um abraço.